Bom dia, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Esse é o Jornal da Manhã e eu sou a Camila Abdo, apresentando excepcionalmente hoje no lugar da Liz Macedo. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Renato Gomes, mestre em Direito Público. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Agradeço mais uma vez o convite, Camila. Vamos ver o que a gente pode aí ajudar as pessoas a aliviarem um pouquinho esse estresse que a gente está vivendo. Doutor, os brasileiros estão clamando por justiça porque as decisões ontem do STF criaram um sentimento ambíguo nas pessoas. As pessoas querem justiça? Olha, justiça hoje aqui no Brasil é uma palavra que, aos nossos olhos, não existe. Ela não existe aí há décadas. Foi vendida uma ideia de que a justiça é aquilo que vem do judiciário. E a gente sabe na prática que não é o que acontece. A gente vê bandidos serem beneficiados, pessoas de bem serem perseguidas. Então, assim, o que eu procuro levar para a minha vida é não me deixar influenciar pelo que o judiciário faz, porque o direito hoje é vontade de juiz, não é decisão fundamentada, não é aplicação das leis, não é respeito à Constituição, é vontade de juiz. Então, se a gente tem essa premissa como verdadeira, a gente consegue, eu diria, dar menos murro de faca, menos murro em pontas de faca, né, em relação às nossas brigas com a realidade. A gente começa a aceitar, porque a gente não vai conseguir mexer na cabeça desse pessoal que comanda o judiciário, que hoje é o câncer maior do país. Então, o que seria justiça? Justiça, meu modo de ver, é a gente conseguir estar em paz de espírito com a gente mesmo e confiar que tem algo maior por trás de tudo isso e que, como está o sistema hoje, a tendência é ele romper muito rapidamente. Aí sim haverá a nossa justiça, a justiça sonhada e pretendida. Doutor, uma coisa que chamou a atenção de todos ontem foi a mudança da ministra do STF, Carmen Lúcia, em relação ao seu voto. Primeiro, ela ia votar a favor de Sérgio Moro e depois ela votou contra, declarando então ele suspeito no caso do Lula. O Augusto Nunes, no Pingo nos Is, ele fez uma observação muito interessante, que a Carmen Lúcia tinha como meta de vida, tinha ali como seu mentor o pai dela. Após o pai dela falecer, ela transferiu isso para Celso de Mello, Celso de Mello saiu, e agora ela transfere isso para Gilmar Mendes. É questionável uma ministra acabar votando de acordo com o outro. O que o senhor achou dessa postura da Carmen Lúcia ontem, simplesmente mudar o voto? Olha, isso é a certeza de que eles podem tudo. De jurídico ali não tem nada, porque essa questão já foi levada ao Supremo outras vezes, e sempre foi rechaçada, a questão da suspeição do Sérgio Moro. Mais uma confirmação do que eu venho falando. O Estado de Direito ruiu, o direito hoje é vontade de juiz, vontade de ministro do Supremo. Por trás do voto, aí eu vou especular um pouquinho da ministra, está a questão ideológica. Teoricamente, pelo que se vende, pelo que a imprensa vende, o ex-presidente é um concorrente do atual. Teoricamente, tem ainda chances de ganhar em 2022. Eu diria teoricamente não. Eu diria que com esse sistema de votação que a gente tem, o Bolsonaro não ganha em 2022. Vai ganhar um socialista globalista, independente de quem seja. Então, assim, ela uniu o útil ao agradável. Ela votou, ela deu um voto, manipulando o direito de acordo com o sabor do momento, absolvendo um condenado, um notório criminoso, para dificultar a vida do atual presidente, por questões ideológicas. Essa é a questão. Por trás dessa fachada do direito está incutida a vontade de destruir o presidente da República. Como se esse ex-presidente fosse a pessoa apta a fazer isso. Mas é o que eles talvez acreditem. Então não foi surpresa o voto da Carmen Lúcia, a questão de ter o pai como referência, ter o Celso de Mello como referência. Se diz mais sobre a questão psicológica. Eu não sou terapeuta nem psicólogo da ministra, mas diz mais sobre a condição psicológica dela, sobre vícios de personalidade com os quais elas não conseguem lidar, do que propriamente com o que ela fez. Não, é isso, eu vejo dessa forma, de uma forma simples.
Doutor, parece que a mídia tradicional decidiu que quer Lula de volta, talvez por questão de verbas, né, verba pública, ou algo que não sabemos exatamente o que acontece no fechar das cortinas ali, uma trama. A imprensa militante nunca questiona o dinheiro roubado, não questiona os prefeitos e governadores, e toda a pressão da pandemia passa para cima do presidente Bolsonaro. Isso não é um complô a favor da corrupção? Olha, a primeira coisa que vem assim à minha cabeça é o vício de caráter, a questão moral que assola o país como um todo. A gente vê o poder de uma lavagem cerebral bem feita em pessoas de cabeça vazia que ingressam no sistema de educação. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, essas questões de roubalheira, de corrupção, de essas pilantragens acabam sendo de só menos importância para esse pessoal, né? Porque eles foram trabalhados para a ideologia deles chegar ao poder e eles acreditam que vão viver ali no melhor dos mundos. Eles não conseguem entender que eles serão tão escravizados quanto nós outros, né, que prezamos por uma ideologia moral conservadora muito mais adequada à biologia humana, à própria biologia humana, à própria natureza humana. Então, assim, nada do que está acontecendo é surpresa, né? Com o vício de caráter, né, que eu diria que é agravado quando a pessoa tem uma visão extremamente materialista da vida, ela não sabe o que é uma visão espiritualista, não sabe o que é fé, não sabe o que é Deus, não busca um caminho da espiritualidade, tudo isso é plenamente plausível o que está acontecendo, não há nenhuma surpresa. A minha certeza é que há sempre um poder criador por trás de tudo e que domina essa esfera onde a gente vive quando o livre-arbítrio humano interfere nessa questão cósmica. A gente tem o livre-arbítrio para tomar decisões, mas quando o livre-arbítrio ele extrapola e começa a desorganizar algo maior, aí vem uma força que impede que aquilo dê sequência. Por que você acha, por exemplo, né, por analogia, que o Aécio Neves não ganhou em 2014? Ele era para ter ganho, segundo dizem. Algo mexeu na estrutura que fez a força por trás de tudo legitimar a suposta falcatrua. Porque se o Aécio Neves tivesse sido presidente, Bolsonaro estaria fora hoje. O político hábil, o político ali, bem que todo mundo, estaria o mecanismo mais forte do que nunca. Percebe? Então, assim, o ser humano tem que entender que o jeitinho não significa que ele vai conseguir controlar o destino da nação, que ele vai conseguir o resultado que ele almeja. Né? Quando você lança uma flecha, você lançou a flecha, um abraço. Né? Você não tem como voltar como trazer ela de volta. Mesma forma, quando você fala alguma coisa e se arrepende, você já falou. Um abraço, você não coloca as palavras para dentro da boca de novo. Mesma coisa, quando você age, né, fazendo o mal, as consequências do que você faz não necessariamente vai ao encontro do que você deseja. É isso que esse pessoal não tem consciência, é um pessoal inconsciente. Tudo que está acontecendo, eu diria que é um processo de purificação de almas. O sofrimento faz a gente, no desespero, buscar um conforto dentro da gente, olhar para dentro e buscar uma nova forma de lidar com as emoções, de tentar enxergar a vida de uma outra forma, dar um sentido para a vida. Não tem como fugir disso. Está todo mundo sofrendo, todo mundo cansado, e a gente tem que confiar que isso aí irá romper. Né? A vida é uma senoide de altos e baixos. Então, quando a gente começa a ampliar a nossa análise, isso fica mais simples de se compreender. Né? Nada é eterno na vida, ainda mais o que vem do ser humano. Então, para mim, está muito tranquilo. Né? É cansativo, sim, mas vai acabar, eu não tenho a menor dúvida disso. Doutor, anteontem, para surpresa de 0 pessoas, foi noticiado que o PT e o PSDB se uniram contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, é o Metrolão, o Mensalão e o Petrolão juntos contra o presidente. Nós também sabemos que o STF é composto por indicações de PSDB e PT, já que eles estavam no poder desde 1985. Como o senhor vê essa junção dos dois partidos que sempre praticaram a técnica da tesoura, né? Sempre quiseram mostrar à população que são totalmente antagonistas. Hoje se juntam. Como o senhor vê dois partidos que sempre se colocaram como oposição se juntando contra um único homem? Para mim é irrelevante
são dois partidos mortos que não voltarão ao poder. Para mim, isso é muito claro na minha cabeça. Aí eu tenho falado, a esquerda não volta ao poder no Brasil. A tendência da esquerda ela é acabar, ela é definhar e desaparecer. A gente está num processo de transição, num processo de mudança, as verdades estão vindo à tona, todas as falcatruas, ninguém mais engana ninguém, nenhum político se esconde mais, até o governador de Minas Gerais, que eu via como um bom gestor, está começando a pisar na bola, né? Então, assim, as verdades estão vindo à tona. E a gente tem que entender que isso é uma guerra. Né? As pessoas não levam isso a sério, não, que guerra, está sonhando, mas isso é uma guerra. É uma guerra invisível, onde os ataques acontecem o tempo inteiro por parte dos inimigos, pela judicialização, pela imprensa, por a forma como é tratado esse elemento biológico que foi jogado aí na humanidade, pela influência hoje da tecnologia para o mal, que são os hackers, a forma como é feito o sistema de votação. Isso é uma guerra. Né? Mas a gente só está vendo até o momento o lado dos inimigos atacarem, né? Fazerem chantagens, sabotagens, agirem para prejudicar nitidamente a população. Mas o que a gente tem que entender é que, do outro lado, há pessoas inteligentes, do lado do bem. Não dá para subestimar o Bolsonaro, não dá para subestimar as Forças Armadas. Nós aqui sabemos como é que esse pessoal age. Age no campo da ilicitude. Os fins justificam os meios. Então, a gente tem que presumir e confiar que o presidente da República, além de ser a pessoa mais poderosa do país, em relação em poder militar, poder bélico, em apoio popular, ele é uma pessoa mais bem informada, que tem todos os sistemas de inteligência à disposição e tem contato com os líderes mundiais, né, que estão travando essa mesma batalha. E eu faço sempre referência, eu gosto de fazer referência sempre aos Estados Unidos, que as pessoas têm dado aquilo lá como favas contadas, têm criticado o Trump e já estão dizendo que o Trump vai ser candidato em 2024. Trump não disse isso. Trump está mais vivo do que nunca. As coisas estão muito estranhas. O cenário não está definido. Então, as pessoas têm que manter confiança, né, que essa transição irá acontecer e sairemos vencedores. Ninguém tem que ter dúvida em relação a isso. Então, conchavo PT, PSDB, PCdoB, PDT, para mim faria do mesmo saco. Você me perguntar se tem importância jogar um bagaço de laranja na mesma cesta de lixo, onde tem a casca de banana, ou tem que jogar numa cesta diferente, tem que jogar fora num lixo diferente. Tanto faz, vai tudo para o mesmo buraco. Doutor, qual foi a mensagem que os ministros do STF passaram para o povo e para o presidente da República? Eles se veem acima de tudo e de todos. Eles se veem como deuses, né? Deuses entre aspas, porque por mais que a gente, pelo menos a minha ótica, a gente tenha uma centelha divina dentro da gente, né? Essa centelha deles está apagada, porque a centelha divina atua de acordo com a própria consciência, de acordo com as atitudes, de acordo com a conexão que se tem com a espiritualidade. Ali são pessoas ateias, materialistas, que não veem a vida para levar vantagem. Então, o que eles pensam do povo é que o povo não existe. Vale o que eles acreditam que seja certo, né, com a visão iluminista barrosiana. Eles têm o apoio da banda podre da polícia, que fica cometendo as atrocidades, e subestimam o presidente da República. Então, assim, a visão, eles estão um pouco se lixando para o povo. Você pode ver, a fala dos ministros são para eles mesmos. Falam coisas desconexas, invertem valores, negam a realidade, são os verdadeiros negacionistas. E agora tem uma palavra nova, os imposicionistas da própria vontade. Querem conduzir o destino da nação a seu modo. Um fato que passou despercebido, ninguém comentou isso, eu tinha comentado na minha live pessoal, uma decisão agora foi o PT acionou o Supremo pedindo que declarasse inconstitucional o voto do Bolsonaro na ONU, apoiando o embargo contra Cuba. E o Barroso disse, né, que, em tese, é prerrogativa do chefe de Estado. Ele diz, em tese, é prerrogativa do chefe de Estado, ou seja, em princípio, significa o seguinte, é prerrogativa do chefe de Estado, mas é uma presunção relativa. Se houver algo plausível, eu estarei aqui para interferir nessa decisão. Subliminarmente, foi isso que ele disse. Tanto que ele não encerrou o processo, ele mandou a AGU se manifestar e a PGR. Isso é uma afronta grosseira, ou seja, eles se acham acima de tudo e de todos, eles querem dar o rumo ao país. Passou despercebido, ninguém comentou, mas foi um voto
grosseiramente arrogante. Realmente, ele se acha supremo acima de tudo e de todos. É triste o que está acontecendo, mas eu tenho certeza absoluta de que isso não dura por muito tempo. Doutor, a impressão que nos passa é que os partidos descobriram como faz para governar o Brasil sem estar no poder, recorrendo ao STF. Inclusive, por causa do PCdoB, o auxílio que está sendo tão esperado pelo povo, que é o auxílio emergencial, vai ser atrasado porque eles entraram no STF questionando o auxílio. Como o senhor vê essa junção, essa simbiose entre governos que tentaram a presidência e não conseguiram, e o STF que está governando por esses partidos? Olha, eu atribuo a responsabilidade parcial a isso ao próprio Poder Executivo Federal. A visão equivocada como enxerga o direito. Tudo que se faz hoje precisa de aval da Justiça. Onde está escrito isso na Constituição? Não está escrito isso na Constituição. O presidente da República, se for fazer uma prova de matemática, tiver uma questão lá, uma matemática básica, 2 mais 2. Hoje, o que acontece? Ele não pode dizer que é 4. Ele tem que esperar um togado dizer se é 4 ou se será 22. Percebe? Ou seja, ele se considera, pelo menos é o que transparece, que ele não tem condições de ler a Constituição e saber o que é certo e errado. Porque ele aceitou como verdade absoluta, aceitou como legítima manipulação de princípio. Você enxerta o conteúdo que você quiser, você invalida ou convalida o que quer que seja. Você constitucionalizou a vida, você entregou a sua vida, e o presidente entregou o governo dele nas mãos do tribunal, porque não se dá conta dessa aberração que tem acontecido. Se ele passar a perguntar onde está escrito isso, qual a regra legal, o que é uma regra? Se você fizer esse comportamento, as consequências serão essa daqui. Uma coisa objetiva. Se você violar essa proibição aqui, a pena será essa aqui. Regra é aquilo que tem um comportamento previsto e uma consequência também determinada. Isso aí é totalmente desrespeitado pelo Supremo. Então, o que se faz hoje na Corte? Pega princípio da privacidade, dignidade humana, ampla defesa, princípio da moralidade impessoal, e você manipula ali. Você enxerta o seu conteúdo, você cria uma hipótese fática ali da tua cabeça imaginativa, e extrai uma regra que não existe e condena o presidente, obriga o presidente, proíbe o presidente, você engessa o governo. E se aceita isso. Percebe? Isso é manipulação pura e grosseira. Isso é uma ruptura do sistema. Isso é um golpe institucional que já foi dado pela manipulação do direito, pelo ativismo judicial. Então, isso tudo que está acontecendo é responsabilidade, sim, do presidente da República. Ele está aceitando isso como se fosse legítimo. Isso não é legítimo. Ele está sentindo na pele o que é perder as suas competências, as suas prerrogativas, e está aceitando. Porque venderam uma ideia dele que se ele rejeitar, desobedecer, eu diria descumprir, porque ordens ilícitas não se cumprem, descumprir uma aberração do judiciário, ele comete crime de responsabilidade. Isso é uma mentira grosseira. A gente tem o dever de agir no campo do lícito, vale para juízes. A gente tem o dever de agir na ilicitude, a gente não pode justificar algo errado que a gente faça, alegando que desconhece o direito. Isso é uma regra básica que está lá no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, direcionada a todo cidadão do povo. A gente não pode se isentar de uma punição por um crime que a gente cometa, alegando que desconhece, que não sabendo que era crime. Está lá no artigo 21 do Código Penal. Então, assim, as ferramentas estão aí. Se aceita por quê? Em relação a essa questão do auxílio emergencial, eu digo tranquilamente, o fato do governador do Maranhão ter ajuizado isso de uma forma pilantra, proposital, para deixar as pessoas passando necessidade e jogar a responsabilidade no presidente da República, só vai atrasar o pagamento do auxílio porque se o executivo aceitar. Ele pode plenamente ignorar essa decisão e pagar normalmente. Até porque o gestor do orçamento público é o Executivo Federal. Se o Congresso Nacional aprovou um valor, era um valor que se adequava
dentro do orçamento previsto, do que é possível. Não cabe um juiz, numa canetada, dizer que o valor será maior. Ele vai tirar o dinheiro da onde? Ele não administra o dinheiro público. Isso aí é usurpação de competência. Percebe? Ele está inviabilizando uma política de governo aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é usurpação do poder popular. Mas a certeza da impunidade é tão grande que se aceita isso. Se aceita essa judicialização. Isso que acontece hoje, parcialmente, a responsabilidade é, sim, da Presidência da República, por não saber lidar com o ativismo judicial e engolir um monte de crimes. Aceita os crimes como sendo de uma forma passiva. Né? Por outro lado, eu alivio o presidente, porque eu tenho certeza absoluta, isso é uma íntima certeza, né, com base num cenário global, de que isso aí terminará. E eu vejo que há uma estratégia por trás, uma estratégia, eu diria, militar, uma estratégia de guerra. A hora que for implementada, isso tudo acaba. É a minha íntima certeza, porque como está hoje, o país não aguenta, o país quebra, e a população será escravizada, Bolsonaro sairá do poder, é o que está acontecendo. Como a gente hoje não é uma ditadura daquela tradicional, defendida pelas Forças Armadas, eu tenho muita convicção de que as Forças Armadas estão, sim, sempre a postos para defender as nossas liberdades e ao lado do presidente da República. A dúvida é por que de não se fazer nada até agora? Por que da demora? Eu também gostaria de saber. Mas eu sempre dou o benefício da dúvida para o presidente, confiando que algo vem por aí para, como ele mesmo disse no último discurso, devolver as liberdades que estão sendo destruídas por esses pseudo-ditadores, esses criminosos que ficam da boca para fora, de uma forma sádica, dizendo que está preocupado com a saúde das pessoas. Doutor, muito se fala nos conselhos que o presidente deve estar recebendo. O senhor acha que tem alguém por trás o aconselhando de forma errônea, propositalmente, para que ele caia e o vice assuma? Olha, a minha premissa é o seguinte: a gente está no estado de guerra e Bolsonaro sabe que ele terá que agir em algum momento. Isso aí, eu não abro mão dessa premissa. Se ele quiser se reeleger em 2022, esse sistema tem que mudar completamente. Então, ele sabe que ele precisará agir. A dúvida é por que não age? Então, dentro da estratégia militar, ele não vai escutar assessoria jurídica. Ele não vai escutar outros assessores que não saibam as mesmas coisas que ele sabe e que pactuam da mesma estratégia para agir na hora H. Por outro lado, a questão de assessoria, eu vejo que há falhas, porque ele não precisaria estar sofrendo tanto se tivesse feito determinadas intervenções ao longo desses 2 anos de governo, como, por exemplo, na nomeação do Ramagem, como, por exemplo, lá na abertura do inquérito Tofoliano, que começou a tocar terror no país. Ele poderia ter feito muitas coisas ali para evitar esse estado de coisas em que a gente chegou hoje. A abertura desses inquéritos, investigação da interferência na Polícia Federal, das fake news, tudo inquérito criminoso. Ele aceitou. Então, assim, o que está acontecendo hoje é fruto de falhas de atuações jurídicas do próprio governo, não saber lidar com esse ativismo judicial e engolir essa doutrina mentirosa, eu diria que é a doutrina que beira a criminalidade, que avaliza todo esse estado de coisas tenebroso que a gente vive. Por outro lado, tem a estratégia militar em que eu confio. Aí, assim, o que poderia ser diferente? Eu tenho, assim, a minha especulação é o seguinte: Bolsonaro deve ter 2 tipos de assessores. Assessores que têm a mesma linha de pensamento que ele, então fala coisas que vão ao encontro das crenças que ele já tem, da experiência de vida que ele já tem, e é o que ele segue. E tem assessores que às vezes pensam um pouco diferente e falam coisas diferentes do que ele gostaria de ouvir, mas coisas diferentes que ele já escutou de outras pessoas e discordou, porque faltou alguma coerência, faltou alguma lógica na forma dele enxergar. O que eu diria é que talvez falte a ele uma palavra, de coisas diferentes que ele jamais tenha escutado, que consiga tocar lá no íntimo dele, gerar alguma incoerência, mostrar alguma coisa que ele não tinha parado para pensar, que ele não tinha imaginado, que faça ele refletir
e ver que ele pode fazer coisas que até agora não fez. Então, eu vejo dessa forma. Então, a assessoria, eu vejo uma assessoria padrão dentro do que existe aí no âmbito jurídico nacional. Mas poderia ser diferente, eu não tenho a menor dúvida. Em relação à comunicação, é outra falha. Eu não vejo como a comunicação do governo está dissociada da assessoria do direito. Que hoje o problema do governo é o direito, não sabe lidar com a ativismo judicial. E toda a comunicação, hoje, do governo, é para dar satisfação a quem cria essas narrativas da esquerda politicamente corretas que vão encurralando o governo a todo momento. Então, a comunicação é para dar satisfação àqueles que atacam o governo o tempo inteiro. Não faz sentido, porque a narrativa de esquerda é imbatível. Ela vai vencer sempre, porque ela domina a mídia como um todo, domina as instituições de Estado. Todos falam no mesmo sentido. Aí vê o ministro, vê o presidente falando no sentido contrário, eles vão apanhar e vão perder sempre. Veja, por exemplo, o discurso ontem do presidente na televisão falando da vacina, os 4 minutinhos, um discurso protocolar, politicamente correto, falando aquilo que se cobra dele. Quem cobra dele? O politicamente correto. Os inimigos que exigem uma vacinação para ontem, é como se uma vacinação para ontem fosse segura, eficaz, fosse resolver o problema. Como se esse problema desse bichinho que foi criado no laboratório não tivesse muitas outras coisas por trás, que a gente sabe que existem. Então, assim, foi um discurso protocolar. Trocar 6 por meia dúzia. O porquê daquilo? Se desgastar para falar aquilo. Porque existem ainda pessoas que são influenciadas, muitas pessoas, pelo politicamente correto que é inventado e patrocinado pela imprensa e pela toga, pelos esses agentes infiltrados no Estado. Então, assim, tudo o que está acontecendo é muito compreensível. Apenas consolida essa visão que eu tenho, que estamos na Terceira Guerra Mundial, uma guerra invisível, onde se quer destruir as últimas, os arremedos de democracia que sobram aqui no Ocidente. Doutor, o pessoal do chat está aqui debatendo, e um dos comentários foi que o presidente virou a rainha da Inglaterra. Então, nós podemos dizer que temos 11 presidentes e uma rainha da Inglaterra, ou isso é uma afirmação injusta? Até então, as aparências levam a isso. As aparências levam a isso. Porque não adianta falar que o meu exército está com o povo, está ao lado do povo, se a gente está assistindo, dia sim, outro também, uma polícia militar, a banda podre da polícia militar espancando gente nas ruas, enforcando mulheres, jogando, além de enforcar, jogando gás de pimenta nos olhos, na boca, no nariz, fechando estabelecimentos, deixando a população passar fome, guardas municipais totalmente despreparadas, são marginais fardados, aterrorizando a população. Na realidade, isso acaba sendo um fator para jogar a população contra a polícia, e gerar ali mais um problema dentro do âmbito da sociedade. Então não adianta falar. O que as pessoas querem ver é a ação. Mas aí, mais uma vez, eu falo, você está passando pano no presidente. Não estou passando pano no presidente, eu estou analisando de uma forma mais global. Por que o presidente permite isso tudo? Ele não sabe que as Forças Armadas existem exatamente para garantir as liberdades? Sabe, ele cansa de falar que a fome faz as pessoas agirem. Ele está alertando isso o tempo inteiro. Mas por que não age? Porque a população desarmada não tem o que fazer no momento. Está sendo oprimida por esses ditadores locais e estaduais. Não age porque tem algo que o segura até o momento. Não é covardia, não é medo do que a esquerda vai falar, não é medo de ser chamado de golpista. Algo por trás. O Bolsonaro tem uma personalidade forte, incompatível com esses, eu diria, com esses juízos de valor, eu diria, frágeis que se imputam a ele, por não saber, por muitas pessoas não saberem lidar pelas angústias que sofrem no momento assistindo tudo isso de uma forma ali impune, como se fosse normal, como se fosse da democracia. Então, assim, é a forma como eu enxergo a situação hoje. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acabar. Eu vou pedir para a produção colocar o desabafo de um senhor que eu recebi ontem, e eu acho que ele fala por muito. Nem sei o que falar. É a tamanha indignação que eu estou. Todo dia à tarde eu vou comprar pão para tomar um café com meus netinhos aqui. E hoje eu fui buscar pão, a padaria aberta, uma portinha lá, não pôde me entregar o pão. Disse que é proibido vender. Tive que pagar R$7 para me trazer 8 pãezinhos em casa.
Isso não existe, gente. Eu estou muito revoltado. E eu ainda pude pagar R$7 para uma moto trazer 8 pãezinhos aqui em casa. E quantos pais de família que não pode comprar não pode nem comprar o pão, principalmente e pagar para trazer? Gente, que país é esse que nós estamos? Que cidade é essa? Bota um prefeito vagabundo, um moleque disfarçado em homem, um governador bandido, corrupto, disfarçado em sei lá que tipo de coisa. Gente, não dá para segurar isso não. Eu estou revoltado. Graças a Deus que eu não tenho comércio. Porque se eu tivesse, a coisa não ia... Se eu tivesse, ou eu, o prefeito, um de nós dois, não ia caber dentro da cidade, um de nós dois ia para a cova. Aí ia. Porque eu não ia aceitar ninguém, eu não aceito imposição de ninguém. Eu sou carne ruim. Sou. A minha liberdade, ninguém tolhe a minha liberdade, não. Eu sou ruim. Sou bom, não. Quando se trata da minha liberdade, eu briguei por ela. E não deixo, ainda bem que eu não tenho comércio. Não tenho. Porque se eu tivesse prefeito, você não fecharia. Ou você ia para o cemitério ou eu. Um de nós dois. Mas você não fechava, não. Eu não aceito ditadura. Eu tenho 66 anos, não vivi na ditadura, eu vivi num governo militar. Eu andava livre pelas ruas. A qualquer hora a qualquer hora. Viajava para tudo quanto é canto. E agora um prefeito de merda, um governador de bosta vem aqui implantar uma ditadura e todo mundo fica aí. Que brasileiro que nós somos, desgraça! Que brasileiro miserável que a gente é! Bando de covarde! No meu tempo, quando eu era jovem, eu queria ver esse governo fazer isso no nosso tempo. Para ver se a gente não tinha arrancado ele de lá, arrastado do palácio do governo, para a gente não tinha fechado essas câmaras municipais e estaduais, porque esse bando de covarde que tem aí é governador, é prefeito, é vereador, é deputado estadual, federal, tudo covarde, bandido, disfarçado em político. Bando de filha da puta! Eu pagar R$7 para me trazer 8 pãezinhos dentro de casa. Acabou de chegar aqui agora. Não dá para segurar não, seu presidente. O senhor tem o poder o senhor tem o poder nas mãos. O senhor tem o poder do povo, o senhor tem o poder das Forças Armadas e tem o poder do presidente eleito legalmente. Acaba com isso, seu presidente. Chega essa baderna nesse país. Doutor Renato, pessoal, esse é um vídeo do interior de São Paulo, não foi nos passado qual cidade exatamente, somente que é aqui do interior. Doutor Renato, como o senhor enxerga o desabafo desse senhor? Esse senhor, eu diria que representa a grande maioria da população brasileira. Ele me representa do que ele falou. O Brasil hoje tem que ser refundado. Tem que ser refundado, precisa de uma limpeza geral. O que ele falou reforça o que eu tenho dito. Eu vejo uma coisa que me incomoda hoje são esses supostos, esses apoiadores do Bolsonaro. Chega aí o pessoal do direito, é o pessoal ali politicamente correto, vibrando com a Bia Kicis na CCJ, vibrando com o Arthur Lira, que agora as pautas vão andar. É uma negação da realidade. As pessoas não estão preocupadas com reforma administrativa, tributária e blá, blá, blá agora. As pessoas querem o resgate das liberdades. Elas querem a punição para bandidos. Elas querem que o país rompa com esse ciclo do atraso. Aí sim, a gente refunda o Estado e vamos fazer todas as reformas com maior tranquilidade, reformas honestas, um enxugamento completo das instituições. Um novo desenho institucional, uma nova Constituição, está se colocando a carroça na frente dos bois, negando-se o problema é institucional, é de disfuncionalidade. As instituições perderam a razão de existir com essa composição que existe hoje. A gente vive numa cleptocracia, é um Estado profundo que quer voltar ao poder, voltar a dar as cartas. A cleptocracia só não está completa porque chegou um tal de Bolsonaro que está aí obstruindo, como o Roberto Jefferson fala, deixou todo mundo ali naquele estado de falta, de carência, a palavra me fugiu agora, de abstenção, abstenção, eu esqueci o nome, né? Mas tudo bem. Então é isso que está acontecendo. Então,
sim, as pessoas têm que entender que o Brasil será resolvido quando se destruir a causa do problema. E a causa do problema é humano, é muito bandido no lugar errado. Muito bandido dando as cartas, encurralando o presidente da República. Como o senhor falou, por que não se faz nada? Aí eu aqui, depois de criticar, eu faço sempre a minha defesa do Bolsonaro. Alguma coisa ele tem na manga. Não é possível. Não é possível, né, assistir isso de camarote e não ter nada na manga. Né? Eu não enxergo essa possibilidade como plausível na minha ótica. É por isso que eu defendo o presidente. Por mais que tenha erros políticos, erro de comunicação, erro na área do direito, nada disso denigre, né, macula o caráter do presidente da República e as boas intenções que a gente percebe na fala, na leitura das emoções que ele transmite, né, na honestidade, né, no caráter que ele passa, né, que ele evidencia. Então, eu tenho convicção de que as coisas vão acabar muito em breve. Então, assim, eu concordo 100% com o que o senhor falou. Ele me representa. Doutor Renato, o senhor acha que os militares em torno do presidente têm maior respeito pela CNN, Rede Globo e afins do que pelo próprio presidente, pelo povo? De jeito nenhum. Eu vejo, como a gente fala, numa guerra de quinta geração, a informação e a desinformação é um dos instrumentos. Quando os militares dão ali entrevistas para essas redes, eles passam uma ideia de que o presidente está fragilizado pela forma politicamente correta com que eles se expressam, educada, pautada pelo discurso que essa própria imprensa impõe. Então, é como se eles estivessem abrindo a porteira para eles entrarem, para os inimigos entrarem. Eu vejo isso como uma estratégia de desinformação por parte de uma das partes da guerra, no caso, a parte dos mocinhos, que hoje está perdendo, né, em função das evidências do que a gente está assistindo. Então, eu vejo dessa forma, mas de modo algum, eu tenho certeza absoluta de que os militares estão juntos com o Bolsonaro. Ah, mas tem os melancias que não apoiam o presidente. Isso é o que se vende. Isso é o que se fala aqui de fora, com pessoas que não entendem a comunicação militar, que não conseguem controlar as próprias emoções, exigem uma postura imediata, estão hoje inconformadas com a passividade do presidente. Então, é muito fácil você achar um boi de piranha. Na realidade, é confortável, cognitivamente confortável, psicologicamente confortável. E os militares hoje acabam sendo para-raio. Então, eu vejo, assim, há sim, eles estão fechados, os militares, com o Bolsonaro. Eu tenho amigos militares que estão doidinhos para agirem, né, iriam felizes acabar com essa farra. Então, a gente vai ver um final, um desfecho grandioso. E o desfecho grandioso, Camila, como está hoje, será, eu diria, um despertar grandioso de consciência, né? O Bolsonaro não age também, uma das razões que eu vejo, tem muita gente dormindo. Muita gente ainda está inebriada com essa ideia de democracia. Democracia, democracia. Não sabe nem o que é democracia. Democracia, para eles, é o que a gente vive hoje. Tem suas liberdades tolhidas de uma forma imperceptível, mas eles se acham livres. E o conteúdo da democracia foi construído há décadas de uma forma corrompida. Uma burocracia extrema que vai empobrecendo as pessoas, vai inviabilizando os negócios, impostos sendo aumentados homeopaticamente, um Estado cada vez mais inchado. Hoje, onde você vê membros do Ministério Público ameaçando prefeitos que não decretarem lockdown, ameaçando com ações de improbidade. Isso é gente do Ministério Público? Para mim, isso é bandido. Isso aí não é gente do Ministério Público, são agentes que patrocinam a ditadura da toga, que são elementos do mal que querem transformar o Brasil num socialismo e querem destituir o presidente do cargo. Eles são promotores de justiça, procuradores de justiça, eles não são governantes, eles não receberam votos. Estão lá, livres, leves e soltos, ameaçando prefeitos. E nada acontece. A chefia do Ministério Público não faz nada, na corregedoria, aceita isso. Não há um processo administrativo contra esse pessoal no CNMP. Não há ações do prefeito peitando esse pessoal, indo para cima deles na justiça. Não há uma representação perante o chefe de Estado em relação a isso que está acontecendo, que é quem pode colocar ordem na casa para garantir os poderes constitucionais. Não há uma atitude. Porque os governantes, os bons governantes estão perdidos, não sabem como agir diante desse estado de coisas.
Eu vi agora, hoje pela manhã, um vídeo, se não me engano, foi do prefeito Teixeira de Freitas, dizendo, da Bahia, que o governador lá da Bahia mandou a vigilância sanitária ameaçar as farmácias de manipulação que estejam aí produzindo esses remedinhos para tratamento precoce. Está querendo caçar o alvará. Eles querem proibir o tratamento precoce na força. Isso é governante? Esse cara é um criminoso. Deveria estar preso. E será preso, eu não tenho a menor dúvida, daqui a pouco. Ele e vários outros. Então a gente está vivendo nesse estado de coisas. Até quando? É a dúvida. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu não abro mão dessa minha premissa, dessa minha convicção. Doutor, podemos dizer, então, que com a suspeição do Moro, a Lava Jato acabou? Eu diria que sim. A Lava Jato já cumpriu o papel dela. Qual foi o papel da Lava Jato? Tirar o PT do poder. O papel da Lava Jato foi inviabilizar o ex-presidente. Não, puniu, mas puniu nada. Puniu nada. Pegou graúdos, condenou, todo mundo solto. Isso é punição? Pelos que eles fizeram? Pela quantidade de dinheiro que eles roubaram, que eles saquearam? Enquanto as pessoas comuns do povo trabalham 6 meses ao ano e pagam impostos, e os outros 6 meses, aí sim, para sobreviver, para se autossustentarem, esse pessoal está solto. Destruiu os cofres públicos e está solto. Veio falar que a Lava Jato puniu muita gente, ajudou a desmascarar, ajudou pelo menos a movimentar, a evidenciar, a trazer à luz as falcatruas que havia no âmbito do Estado, a mostrar que a organização criminosa estava infiltrada e que a gente aqui no Brasil, o país é uma cleptocracia. Para isso que a Lava Jato serviu. Mas pelos diálogos que surgiram, a gente viu que a Lava Jato queria, sim, interferir nas eleições presidenciais, nas eleições, inviabilizando tanto fichas sujas quanto conservadores, como os perfis do Bolsonaro. Isso aí veio à tona. Então, falou que a Lava Jato ela cumpriu o papel dela. Mas as pessoas que estavam ali no âmbito dela, atuando, apesar de terem agido de uma forma parcialmente correta, agiram de uma outra forma parcialmente errada. O que acontece hoje? Aquele ditado é batata, né? Há 2000 anos foi trazido, né, a semeadura livre e colheita obrigatória. A semeadura livre e colheita obrigatória. Agiram na ilicitude, na certeza da impunidade, estão pagando o preço. O Moro hoje colhe tudo que plantou. Para você ver, provas ilícitas revelaram todas as meandros da Lava Jato. Está punindo quem? Aqueles que fizeram aqueles conchavos ali para inviabilizar o PT, eu diria moralmente, uma forma moralmente correta, mas juridicamente não tão correta, questionável, foi o que gerou todo esse imbróglio que a gente está vivenciando hoje, e tem, por outro lado, moralmente inaceitável, buscando criar uma cláusula anti-Bolsonaro. Essa que era as tratativas. Por outro lado, essas mesmas provas ilícitas fizeram todos os processos serem anulados contra o ex-presidente, transformando o presidente num ficha limpa e praticamente alimentando uma possível convulsão social mais à frente. Tudo provas ilícitas. Essas provas ilícitas estão sendo relativizadas, ao ponto do Gilmar Mendes fazer esses discursos moralistas e negando o seu próprio comportamento e o comportamento dos seus companheiros de corte, ao ponto de o ministro do STJ, o presidente do STJ, criar um inquérito tão aberrante quanto do Supremo, querendo perseguir os próprios procuradores da Lava Jato. Veja que é um ciclo vicioso. Uma coisa, quando começa errada, termina errada. Então, é um ciclo vicioso. A gente vê todos os participantes claramente, é fácil ler o caráter de cada um. As pessoas, o Brasil inteiro conhece os 11 integrantes do STF. Eu faço aqui uma ressalva, eu tiro o Cássio desse miolo, que ele é recente, pelo menos nada aí depõe contra ele até o momento. Então, assim, tudo que está acontecendo, eu diria que é muito positivo. Eu tenho dito, quanto pior fica, mais rápida a mudança, mais rápida a ruptura. E é onde a gente está chegando, a gente está prestes a chegar. Doutor, antes de mais nada, pessoal que está me pedindo o link do vídeo do senhor desabafando, eu não tenho, eu recebi pelo WhatsApp ontem à noite. Doutor, o Brasil chegou no limite e as cenas que a mídia tradicional não mostra,
que são comerciantes sendo presos por querer trabalhar, camelôs sendo humilhados, presos e muitas vezes agredidos. Quando o Brasil estiver arrebentado, a esquerda vai aparecer dizendo que é a salvação? O pai de família vai aceitar isso ou ele está disposto a lutar? Olha, eu vejo como inocência da própria esquerda acreditar que ela vai voltar ao poder. Completa inocência. Ela presumir que o presidente da República não existe, que as Forças Armadas não existem. Ela presumir que ela controla o mundo. Isso é uma inocência, isso eu diria que é uma inconsciência. Eu tenho certeza absoluta que a esquerda já era. Essa ideia que o Stalin já dizia, não importa quem vota, sim quem conta os votos, que é o que tem prevalecido, por isso que a gente tem visto aí pessoas estranhas sendo eleitas, essas aberrações que aconteceram nas últimas eleições, isso não vai se perpetuar. Está chegando no final. 2022 será diferente. Então, assim, eu estou muito tranquilo, muito confortável em relação a isso que eu estou falando. O que esse pessoal histriônico fala, eu não levo em consideração, eu ignoro. É perda de tempo se deixar abater com um monte de gente que não sabe nem porque está viva. Essa que é a realidade, não sabe nem se vai estar viva amanhã. A visão é tão tacanha que eles esquecem que eles são mortais. Esquece que pode pegar, pode o próprio vírusinho que está aí, pode acometê-los, apesar de ser uma letalidade baixíssima, pode pegar um deles, pode ter um infarto, pode ter um derrame, pode se acidentar. Então tem coisas aí pela frente. Pode ter uma reação forte, eu diria que até vai ter por parte de quem tem o poder real. O poder real não é aquele que o José Dirceu falou, está se vangloriando que tomaremos o poder. Aparentemente, sim, é o que se consolidou. Aparentemente, mas a guerra está em curso. A guerra não acabou. Então, assim, as pessoas têm que ficar tranquilas em relação ao que está acontecendo. Não se angustiarem, não se amofinarem, que isso terá um fim. Doutor Renato, os juízes e procuradores vão ficar com medo de julgar algo agora? Será que o próximo passo é prender quem condena criminoso? Olha, as coisas se acirrando, o judiciário se achando cada vez mais dono do país e do mundo, subjugando o presidente, eu não tenho dúvidas que sim. A tendência a continuar a consolidação de uma ditadura, o que na visão deles é o que vai acontecer, uma ditadura socialista travestida da palavra democracia, uma ditadura social-democrata, como se isso fosse possível, a tendência é acabar com qualquer possibilidade de se julgar no sentido oposto ao que prega esse progressismo imoral, criminoso, patrocinado pela cúpula. Eu não sei, agora teve um sujeito lá do Big Brother que está sendo processado porque disse que acha estranho um homem, já que foi o Fiuk, no caso, estava vestido de mulher, chegar com esse rapaz numa boate em Goiás, é muito estranho. Está sendo processado por um cara aqui de fora, que defende essas causas aí LGBT, processado por homofobia, por ter falado que acha estranho um cara se vestir de mulher. Então, assim, o estado de coisas a gente está chegando. O crime. Quem criou o crime de homofobia? O STF. Uma coisa que não existe em lei, um crime inconstitucional, inválido, uma aberração jurídica, uma usurpação de competência, o crime. Ele agiu como legislador. Lei de Segurança Nacional, artigo 17, artigo 18, também você pode enquadrar ali, uma violência institucional que impede, que usurpa as competências de um dos poderes da União, uma decisão que quebra o regime vigente, que é o respeito ao Congresso Nacional, o legislador, a voz do povo. Então, o que está acontecendo aí, eu vejo de uma forma positiva, uma forma positiva. Doutor, o povo está dizendo que essa turma atual que está no Supremo Tribunal Federal toma algumas atitudes criminosas. Isso pode manchar a reputação do Supremo, que é uma instituição muito importante para o país? Olha, se pode manchar, eu diria que manchar o quê? Manchar o quê? Que reputação? Reputação não existe. Em relação ao Supremo ser uma instituição muito importante, eu falei, é questão de desenho institucional. Esse desenho, o que é desenho institucional? A forma como é feita a divisão de poderes, a forma como o Estado, como os poderes são distribuídos perante o Estado, esses diversos órgãos. Na minha ótica, o Brasil precisa ser refundado e haver um novo desenho institucional.
o judiciário tem que ser reconfigurado, né, a forma como os poderes são distribuídos precisa ser reformulada. Então, eu não vejo o STF como essa instituição importante que se vende, né, em função, obviamente, do medo de uma visita daqui e dali, entendeu? Você não pode hoje falar mal do tribunal. Então, mais dentro de uma ótica, você entendendo como sendo um tribunal de cúpula, um tribunal que deveria dizer o que é válido, o que não é válido, né, invalidando regras inconstitucionais, não inventando, como se faz hoje, não legislando como faz hoje. Tem o seu grau de importância, tá? Mas reputação não existe, e essa importância que se tem hoje deixou de existir, deixou de haver. Então, a gente, quando se fala de importância, é em função do politicamente correto que se impôs em função do inquérito toffoliano, em função de inquérito das fake news, em função de inquérito dos atos antidemocráticos. Aí, as pessoas criaram essa premissa de que o STF é importante. Vê como o medo ele atua no inconsciente das pessoas, né? E as pessoas começam a defender premissas, mesmo que contra o que intimamente elas veem como sendo verdade. Por que não o STM, né, o Superior Tribunal Militar, ser o tribunal mais importante do país? Por que não? Então, assim, é questão de ótica. Eu digo o seguinte, o desenho institucional faliu. Né? O Brasil precisa ser refundado, a gente precisa de uma nova Constituição para ontem. Não uma nova Constituição por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte com esse povo que está aí, com esse povo que domina as instituições. Não funciona. Você tem que limpar a área, você tem que drenar o pântano, né? Você reconstruir a composição das instituições, aí sim você vislumbra uma nova Constituição, a reforma que o Estado precisa e tudo mais. Isso seria o resgate das liberdades. A gente está nessa fase. Então, tudo que está acontecendo, essas pilantragens todas, com base na caneta, com base na força da banda podre das polícias, né, com base nas mentiras da imprensa, nas falcatruas dentro das universidades, né, nessa academia apodrecida que avaliza esse sistema, né, nessa OAB que perdeu a razão de existir. Então, enquanto não se resolver isso, né, o Brasil não vai conseguir dar um passo adiante, um passo que todos nós estaremos vivos aqui para presenciar, entrar num ciclo de prosperidade, num ciclo realmente de uma democracia verdadeira que deve ser construída do zero, porque a gente não é uma democracia. Doutor, eu vou destacar aqui o comentário do Leonel Rodrigues, que eu achei uma pergunta bem interessante. O que vem mais do Supremo Tribunal Federal daqui para frente? Olha, já veio muita coisa ruim ali. Olha, o que para colocar, eu diria, mais lenha na fogueira, decisões mais invasivas ainda da competência do presidente da República. Por exemplo, se o Barroso der uma canetada dizendo que Cuba tem que ser aceita, que o Brasil, por exemplo, tem que apoiar Cuba contra os embargos americanos, embargos econômicos. Seria uma decisão interessante, né, que vai afetar diretamente os Brasil. Uma decisão, por exemplo, que diga o que é o 142, o que o presidente pode ou não deixar de fazer. Ou seja, no fundo, se estaria suprimindo a chefia suprema das Forças Armadas do presidente da República. Né, o presidente usar o 142 e o Supremo falar que é inconstitucional o que o presidente está fazendo. Seria interessante. Né, uma busca e apreensão no Palácio da Alvorada por parte da Polícia Federal. Seria interessante. Assim, o que precisa acontecer, né, para o Bolsonaro fazer o que tem que ser feito? Né, o que pode acontecer para piorar? Hoje, como está, piorar é fácil, porque não há um obstáculo, né, que imponha qualquer limite ao Supremo. Eles não veem o direito como limite, porque eles fazem o direito. Eles inventam o direito de conveniência manipulando o que está escrito ou manipulando a doutrina. Quando a doutrina não for de conveniência, eles rasgam a doutrina. Quando for de conveniência, eles usam a doutrina. Foi o que o Marco Aurélio fez quando não aceitou a ação do Bolsonaro, né, para que fosse declarada a inconstitucionalidade dos lockdowns, que não deixa de ser, né, o toque de recolher uma prerrogativa do chefe de Estado quando existe uma decretação de estado de sítio aprovada pelo Congresso Nacional. Ele disse que a petição não estava assinada pela AGU, mas a Constituição não exige assinatura de AGU. Ela dá a prerrogativa ao presidente da República para peticionar.
Quando você cria um obstáculo doutrinário, você está restringindo a competência do presidente da República. Eu tinha comentado ontem, batendo um papo com a Liliane, e falei, se não houver advogado que queira assinar junto com o presidente da República, se o AGU não quiser assinar, ele nomeia outra AGU, tudo bem, mas se o AGU não quiser, é uma possibilidade? Sim. Utópica? Sim, mas eu estou dando uma possibilidade real. Ele vai ficar na dependência de um terceiro para conseguir exercer uma prerrogativa constitucional, mas foi uma decisão doutrinária de conveniência. Percebe? Porque a doutrina se divide, não precisa de advogado para assinar com o presidente, não precisa de advogado. De conveniência por quê? Porque numa tacada só humilhou o presidente da República, humilhou e legitimou as falcatruas estaduais e municipais que aterrorizam a população local por meio de atos ditatoriais, e ainda deu um puxão de orelha no presidente, dizendo que o presidente era um negacionista, que não adota a ciência que essa cúpula vê como legal, como bacana, que é da Organização Mundial da Safadeza. Ou seja, numa tacada só, Marco Aurélio, numa canetada só, ele humilhou o presidente, ele manteve o terror sobre as populações de uma forma criminosa, e deu um puxão de orelha no presidente da República, com base na ditadura do politicamente correto, implementada a fórceps por essa esquerda criminosa que está aterrorizando o país, de uma forma livre, leve e solta. Então, até quando isso vai acontecer? Quem pode responder isso é o nosso presidente. Doutor Renato, o sistema corrupto decidiu que Bolsonaro não serve e que é melhor destruir a população do que conviver com um governo conservador escolhido ali por 58 milhões de pessoas. Como o senhor vê isso? Bolsonaro, a gente sabe disso. E Bolsonaro e as Forças Armadas também sabem disso. A questão é, eles sabem disso e eles vão permitir? Que Bolsonaro, eu gosto de me apegar às coisas que o Bolsonaro fala, as coisas que eu digo valiosas que ele fala. Eu não vejo como bravatas. Quando ele frisa que ele é o chefe supremo das Forças Armadas e que ele terá que agir de uma forma dura para resgatar as liberdades, eu tenho que me apegar a isso, porque é verdade. Ele está vendo o que está acontecendo. Eu tenho certeza que ele fica angustiado, fica irritado de ver pessoas inocentes apanhando, de polícia e de guardas municipais, tendo seus comércios quebrados, ver esse vídeo desse senhor, por exemplo, que falou de uma forma indignada. Eu tenho certeza que isso aí deve mexer com os brilhos do presidente, e ele está muito ansioso para poder agir como ele gostaria, e por alguma razão não faz. Então eu estou muito confiante que isso aí vai mudar, a gente não tem que ter dúvida em relação a isso. Tem um pouquinho só de paciência. Doutor, duas perguntas aqui que eu vou juntar, Marcelo Tiani. Camila, o que esperar da reunião hoje entre os poderes e já emendo, do Alberto Bustani? É possível que Jair Bolsonaro esteja buscando o apoio de países aliados para um novo governo? Olha, da reunião de cúpula, eu vejo apenas como uma forma de distensionar. É uma forma de do presidente prorrogar o estado de coisas atual por alguma razão. Como é que você negocia com aqueles que você sabe que, no fundo, são contra você? Não faz sentido. Mas você negocia se você tem algo, se você tem um plano. Porque esses que ele vai negociar estão aceitando esse estado de coisas tenebroso, a opressão que está sendo imposta às pessoas de bem. Então, essa negociação, eu chamo, entre aspas, articulação, entre aspas, eu diria que é um jogo de cena, na minha leitura. É um jogo de cena, porque o problema do Brasil hoje independe de judiciário e de Congresso Nacional. Essa é a mais pura realidade, só não enxerga isso quem não quiser. Quem estiver iludido ainda, não tiver com as coisas claras em mente. Por outro lado, qual foi a segunda pergunta mesmo, Camila, que você acabou de... Você fez um gancho? É do Alberto Bustani. É possível que o Jair Bolsonaro esteja buscando o apoio de países aliados para um novo governo? Não, assim, em relação a isso, para mim, na minha leitura, Bolsonaro segue um plano. Segue um plano junto com os países ocidentais que estão brigando contra essa nova ordem. Com essa ditadura que quer ser implantada pela nova ordem, patrocinada por esses
bilionários pilantras, ateístas, né, que estão aí escondidinhos lá nos seus bunkers. Né? Então, eu poderia apostar nisso. Bolsonaro segue um plano, né, dentro desse estado de guerra, eu diria, mundial, em que está em vigor, né, que vigora. Então, na realidade, não há outra justificativa para não se fazer nada. Não há outra justificativa. Acreditar que Bolsonaro não quer ser chamado de golpista, né, isso aí é balela, isso aí não se sustenta. Bolsonaro é chamado de golpista o tempo inteiro, de autoritário, por próprios ministros do STF, né, pela esquerda o tempo inteiro, pela imprensa. Né, arroubos de totalitarismo sai da boca de ministros. Né, ministros falando que o STF está defendendo os direitos fundamentais, está impedindo ali decisões autoritárias. Ele é acusado, né, por membros do judiciário, por membros de outros poderes. Ele está preocupado de ser taxado de golpista por fazer o que é certo. Isso aí não bate com a personalidade do Bolsonaro, é uma coisa que eu gosto de estudar já há alguns anos. Não tem nada a ver com ele. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando. E a gente vai conferir isso em breve. Estou muito tranquilo. O Brasil não fez nada até agora, o Bolsonaro não fez nada, porque há algo em curso. É a minha aposta e é nisso que eu coloco minhas fichas. Inclusive, a Virgínia, ela lembrou bem, sabemos que há várias pessoas do Partido Comunista Chinês impedindo a ação do presidente, e isso é triste, né, Renato? Porque nós temos que viver sobre autorização para comprar pão, autorização para comprar combustível, e agora temos que pedir autorização para prefeito e governador para fazer qualquer coisa. Como você analisa isso? Um dos meus filósofos preferidos é o Jair Bolsonaro, um tal de Jair Bolsonaro. Ele cansou de dizer, né, o ser humano não obedece aquilo que ele não teme. Então eu vou fazer um ajuste. O bandido, vou especificar, o marginal, ele vai andar sempre em direção à infração enquanto não encontrar obstáculo. É mais fácil você usurpar o que é do outro para satisfazer as suas vontades do que você, por mérito, conquistá-las. Né? Satisfazê-las por meio do trabalho. E é isso que o marginal faz. É mais fácil você galgar o poder dando um golpe do que você se valer da conquista do voto popular com boas intenções, mostrando que você é uma pessoa bom caráter, que você realmente vai agir em prol da população. Isso não interessa. As pessoas que comandam as instituições hoje não têm esse caráter, são marginais infiltrados. A gente está no processo de limpeza, guerra espiritual nesse sentido. As pessoas estão expostas, a gente está no processo de limpeza e tem que entender isso. Então, assim, eu vejo de uma forma muito promissora tudo o que está acontecendo. Eu estou em paz de espírito, óbvio que eu não gosto de ficar vendo esses vídeos, eu fujo das notícias ruins, não me agregam absolutamente nada, mas eu acabo olhando para fazer uns comentários aqui e ali, procurando levar uma mensagem de otimismo, mensagem que seja realista, que seja pautada em fatos, não aqueles fatos que apenas nossos 5 sentidos vejam, né? Tem que ver para crer. Aqueles fatos cuja realidade, que às vezes você ignora, formam as nossas crenças, e as nossas crenças fazem a gente ver, né, aquilo com base naquilo que a gente pensou, né? Inverter a lógica, né? Como fala o grande doutor Lai Ribeiro, de quem eu gosto bastante, a gente tem que crer para ver, né? Que a realidade é aquilo que a gente enxerga, e não ver para crer, senão você está sendo condicionado pelo que você está vendo, que eu diria que não são coisas boas. O Paulo Eduardo Rodrigues de Oliveira disse: Camila, eu sou ateu, mas não abro mão do caráter e da liberdade. Por isso não concordo, haja vista que todos no Supremo falam em Deus. Questão que o que a gente tem de falso profeta, né, doutor, e pessoas que falam em nome de Deus, só que Deus é outro, eles não especificam bem que Deus... Camila... Não se serve a dois senhores, né? O fato de o ser ateu não é problema algum. Sim. A pessoa pode ser ateu, pode ser uma pessoa de caráter, de valor. Ele está mais próximo da conexão com Deus. Por que a pessoa é ateia? Porque ele está esperando uma prova de que Deus existe. Essa prova jamais existirá, percebe? Essa prova que ele busca vem da própria experiência. A pessoa fazendo coisas certas, fazendo bem, gerando valor, as coisas darão certas na vida dela. E ela vai entender que isso é a atuação da divindade
na própria vida dela. O dar certo na vida dela, ela é uma pessoa próspera, ela é uma pessoa feliz, está bem em paz de espírito, isso é a divindade atuando em prol dela, em função dos valores que ela gera. Crer em Deus não quer dizer absolutamente nada, porque quem crê, na primeira pancada que tomar da vida, vai descrer, com aquele mesmo argumento, por que Deus permite essas injustiças, essas aberrações? Né? Então a gente enxerga, vive no mundo material, e Deus não está no mundo material. O mundo material foi criado por Deus, tem uma centelha em tudo aqui embaixo, onde existe Deus. Mas a conexão com Deus está além do mundo material, transcende o mundo material, e ela é adquirida pela experiência. Então, o ateu, às vezes tem, eu diria, o bom ateu tem mais conexão com Deus do que o crente, a pessoa que vai à igreja, o católico, o evangélico, que fala da boca para fora, julga o outro, critica pessoas de outras religiões. Né? Isso aí se afasta de Deus. É uma crença, eu diria, falaciosa, que não sabe o que seja Deus. Né? Está muito longe de Deus, é consciência. Quanto mais você amplia a sua consciência, a sua noção de certo fica mais precisa. E você se aproxima de Deus. As coisas fluem na sua direção. Então é isso que as pessoas não entendem. Ainda tem aquela ideia de um Deus sentado nas nuvens, julgando todo mundo, punindo, abençoando. É uma visão utópica de Deus, mas é isso que prevalece ainda. O reino dos céus está dentro da gente, está dentro do teu coração ali, dentro da forma como você age, dentro de você. Doutor, para a gente encerrar, Alexandre de Moraes no comando das eleições de 2022. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais em cima dessa informação. A chave do cofre eleitoral estará nas mãos de Alexandre de Moraes. Eu jogo minhas fichas que isso não vai acontecer. Algo acontece antes. Algo acontece antes. Isso não chegará a acontecer. É a minha aposta. A gente está... É o que eu estou falando. A gente vive numa tragédia socioeconômica há 4 décadas. E a gente não consegue fazer prognoses, porque está condicionado por essa experiência, a gente não consegue fazer prognoses promissoras. Aí entra essa questão da espiritualidade. O que é Deus? Que poder criador é esse por trás de tudo que permite que essas aberrações aconteçam? Então a sua crença em Deus fica de fora, como se não existisse. Então a gente faz as prognoses com base nessa experiência material histórica, e com base nisso gera essas certezas, entre aspas, que o Alexandre de Moraes será presidente do TSE e que as coisas não ficarão boas. Se ele for presidente do TSE, ninguém tem que ter dúvida que Bolsonaro sai em 2023. Não tem Bolsonaro reeleito. A gente não tem que ter dúvidas em relação a isso. Não é à toa que Bolsonaro vem dizendo que em 2018 ele ganhou no primeiro turno. Ele tem provas disso. E a prova o que é? Matemática, é software. É uma prova irrefutável. E por que ele não mostrou? Não é o momento de mostrar. A gente está em guerra. Numa guerra, eu diria, a ação militar tem que ser surpresa e certeira, definitiva. Não é o momento de mostrar. Na hora H, vem tudo à tona. Então, assim, eu não conto com esse cenário tenebroso. Pior do que está, não tem. Imagina, as coisas estão piorando. A gente vê todo dia uma aberração, uma agressão da polícia, da Guarda Municipal contra pessoas inocentes, praticamente o país inteiro sendo fechado, uma articulação nacional com influências de fora. Tem como piorar até outubro de 2022? Não tem como piorar. Não tem como piorar. Há um limite, e esse limite a gente está beirando. Então, isso que vai acontecer, o Alexandre de Moraes, eu não vejo essa possibilidade. Algo vai acontecer. Semeadura livre, colheita obrigatória. Esse é um ato de fé? Sim. Mas é infalível. A lei do retorno, lei do karma, ação e reação, tudo a mesma coisa. De acordo. Uma lei universal. E o dele virá. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Não conto com essa tragédia. Doutor, onde as pessoas podem te seguir, encontrar? Eu quero ouvir o doutor Renato. Onde te ouve? Aqui com vocês, no nosso bate-papo saudável, que eu gosto bastante. Agradeço sempre o convite. No meu canal do YouTube, Renato R. Gomes, eu estou batendo um bate-papo, fazendo umas lives segundas e quartas-feiras, 9h30 da noite.
e terças e quintas às 18 horas. No canal do Telegram, Renato R. Gomes também. E aqui tem Renato R. Gomes Oficial, tá no Instagram, e Renato R. Gomes Off 1 lá no Twitter. Né? Então, assim, e quem quiser meus livros também, tá disponíveis, pode pegar diretamente comigo autografado, onde eu desmistifico o judiciário, o funcionamento, mostro como se identifica uma decisão sendo arbitrária ou não, explico o que é a ditadura da toga, ativismo judicial, mas de uma forma original, para o leigo entender, com base em muitos exemplos. O objetivo eu sempre procuro falar o que eu gostaria de escutar de outros e não escuto. Fico na saudade. Então, eu procuro falar coisas que eu sei que as pessoas gostam de escutar, né? Porque a gente não encontra respostas, né? E vê o que está acontecendo. Então, o que eu busquei colocar nos livros de uma forma clara, de uma forma bem argumentada, lógica, eu diria irrefutável, rebatendo todas as objeções. Então, são meus 3 volumes. É o DDD 21 99989 9657. Quem estiver interessado, só mandar para mim um DDD que a gente conversa. Muito obrigada, doutor Renato, pela participação. Pessoal do chat, muito obrigada por toda a interação, pela ajuda, pelas dicas, pelas perguntas. Sem vocês, nem existe programa. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Desejo aí uma quarta-feira cheia de bênçãos e muitas vitórias, e eu encontro vocês no Jornal da Noite, às 9h30 da noite, também com um convidado especial. Fiquem todos com Deus e até mais.